Deixa eu ver aqui. Professor, Pronto. pode falar de novo, que eu não entendi, por gentileza? Pronto. Você viu que você estava em 2 dispositivos, né? No celular, eu acho. Isso, Aí saiu do celular, porque justamente a gente precisava fazer aqui a gravação. Aí, geralmente tem uma configuração, que você só aceitar, se você quiser entrar novamente, dá certo. Entendeu? Só você aceitar que está participando da gravação. Então aqui eu saio. Não, pode permanecer. Você está no computador, né? Agora, esse daí. Agora só no computador, sim. Pronto, exatamente. É porque estava em 2, aí não sei. Geralmente é uma configuração que impede que a pessoa, sei lá, fique em um dispositivo que não tenha aceitado, por exemplo, participar da gravação, entendeu? É somente por isso. Gente, boa tarde. Olá para você que está assistindo isso daqui posteriormente. Hoje a gente tem a proposta de discutir um pouquinho sobre esse assunto. Antes de começar exatamente o nosso assunto da aula de hoje, eu gostaria de saber quais foram as impressões de vocês em relação ao documentário, né, que a aula passada foi dedicada para que vocês assistissem esse documentário, né, o documentário da minha querida amiga, a Eli Cafré, tá? E aí, o que vocês acharam do documentário? E também tem alguns amigos, né, o Daniel também, um grande querido para mim. E aí, o que foi que acharam do documentário? Ou não assistiram? Ela está dizendo que ficou em choque, né? Não sabia que era assim. O David falando que achou bom. Show de bola. E o mais engraçado, né, que esse documentário ele nos permite fazer várias reflexões, né, em relação a tanto a situação das pessoas trans, né, dentro da educação, mas também da resistência, né, da transformação através da educação, né, e eu acredito que esse é um ponto que a gente pode até levar para a nossa prática, em como pensar em ambientes mais acolhedores, né, de forma mais receptiva para todas essas pessoas, né, de forma realmente bem mais ampla, uma forma que a gente percebe, né, que dá oportunidade tanto de educação, de trabalho, de convivência na sociedade é fundamental, né? E a gente vê que muitas vezes pessoas trans são muito vítimas, né, de situações como essa, de abandono, de subjugamento, né, e dentre outros que realmente fazem com que as nossas práticas realmente sejam muito, como eu posso dizer, né, são muito preconceituosas, são muito marginalizadas, né, a gente coloca muitas vezes algumas pessoas, né, com algumas características em processos marginalizados, né, à margem da sociedade. Então, por que não a gente pensar através da educação sobre isso, né? David falando aqui, lembrei de uma série que tinha uma professora trans. Qual série, David? Diga aí para nós, para a gente assistir. Eu, particularmente, gosto muito, gente, de tentar ver, assim, através da arte, através de outras obras, né, o que a gente pode aprender, né, as possibilidades aí. Inclusive, para você que está assistindo aqui, estava perdendo as músicas que a gente coloca. A gente só não pode colocar agora, né, para gravar, porque, enfim, direitos autorais. Eu não sei se é Merli ou Merli. Ela era o centro do drama, mas teve participação. Não era o centro, na verdade, do drama, mas teve participação. Show de bola. Depois eu quero ver. Gente, então, se não tem mais nenhum comentário sobre o nosso documentário, né, que foi passado na aula passada, a gente gostaria de trazer aqui algumas considerações, né, sendo que vocês, inclusive, já trabalharam um pouco nisso, nas apresentações dos seminários, de forma realmente muito boa, né, sobre alguns aspectos, né, tanto funcionais ou sociais, voltados para algumas especificidades de deficiências, mas aqui hoje a gente traz uma discussão que eu até peço a ajuda de vocês, né, inclusive peço a ajuda aí de Mônica, de Geisa, de Alexandre, especialistas que, assim como eu, né, estudam um pouco sobre isso, e a gente poder realmente fazer uma conversa
né, em relação a esse tema, que hoje a gente tem a proposta de trabalhar aspectos que são etiológicos, funcionais e sociais voltados principalmente aos transtornos globais de desenvolvimento e também para algumas deficiências, né, que sejam físicas, intelectuais e sensoriais. Ok? Inclusive, gente, eu disponibilizei um material para leitura, realmente para essa aula acabou da gente não ter disponibilizado antes, né, o ideal seria que vocês tivessem acesso antes, né, mas fica para leitura, no caso, quando vocês tiverem um tempinho, né, puderem dar uma olhada, e algumas pessoas até perguntaram em relação à segunda avaliação presencial, né, a P2. Pelo nosso guia, né, que é o documento principal que vocês devem se basear, a gente tem lá que vai ser realizado um plano de aula, certo? Ainda a gente vai explicar tudo direitinho, provavelmente na próxima aula, tá? Para que, obviamente, após a próxima aula, vocês tenham tempo suficiente para fazer, né, e valer realmente como a segunda atividade presencial, entre aspas, presencial, né? A segunda atividade avaliativa, né, que seria correspondente à P2, tá certo? Então, pelo guia da nossa disciplina o planejamento, né? E, obviamente, vocês sabem que geralmente é usado, né, a P1, que foi o seminário, a P2, que seria esse plano de aula, e as atividades que foram executadas durante o semestre, né, as AOs, as atividades online, que vão servir para que a gente compute, né, a terceira nota. Então, vamos lá. Acho que quando a gente passa, né, a compreender um pouco sobre esses aspectos etiológicos, funcionais e sociais, é preciso compreender que essa termologia, etiologia, é basicamente buscar compreender as causas, o que de fato originou todas essas especificidades que a gente tem, por exemplo, quando a gente trata sobre os transtornos globais de desenvolvimento, os TGDs, que a gente vai falar um pouco sobre eles, bem como as deficiências em si, né, que a gente tem diversos fatores que podem ter causado, né, fatores genéticos, fatores de adquirir posteriormente ao nascimento, dentre outros, tá? Bem como a gente precisa, obviamente, né, compreender que questões de adaptação ou de funcionalidade podem ser realizadas para essas pessoas, né? Então, aí, a gente também já tem um processo, no caso, de adaptação, de pensar em funcionalidades, né, de pensar em como nós, por exemplo, professores, podemos contribuir nesse processo. Estou dizendo aqui que vocês precisam executar N tarefas dentro da minha aula de química, da minha aula de física, não necessariamente, mas é que você tenha preparo, que você tenha, né, pelo menos um conhecimento, abrir a mente para essas possibilidades, certo? Inclusive, gente, já beberam café, já está todo mundo acordado, está se preparando para a aula, ainda tem aula hoje. Estamos sim, Emerson. Professor, vamos. Eu estou. Cadê Mônica? Olha cadê aí. Alexandre? Olha, Mas vamos você tá acordar esse acordada, povo, né? né? Já foi tomada. Ai, meu Deus. Alexandre, a vontade tão grande de tomar café, de beber um café, a gente tem o hábito de Olha, falar eu tô tomar, aqui, né? gente, eu tô aqui na quarta xícara, eu Mas acho. um cafezinho no final da tarde é bom demais. Ai, meu Deus do céu. O ruim, Mônica. A gente chega já aí, viu, aqui, professor? né? A pessoa que fica um pouco ansiosa, às vezes, né? Às vezes tem algumas crises de ansiedade, aí bebe café. Sim. Aí piora, né, gente? Perfeita, né, Mônica? Aí piora, Mas né? Se vocês estão em Mas crise a de pessoa é ansiedade. viciada. A pessoa é viciada, aí fica como? É verdade, Mônica. Aí piora, né? Porque o café tem algumas propriedades que deixam mais agitado, né? O ideal é que você tome um chazinho ao invés do café se você está ansioso, né? Gente, E precisa. até, Mas e é só até às afeta vezes o que se sono, né? Ô, Mônica, você também, mulher, mulher, mas vamos tomar um cafezinho de vez em quando, não custa nada, não. O cafezinho é tão bom, né? Ai, pior eu particularmente adoro chás, por exemplo. A Andressa falou aí, né? De camomila e erva doce. Ah, eu amo. Amo demais.
Pessoal, mas eu nem posso, Epson e os demais, eu não posso tomar café porque eu tenho uma crise de enxaqueca, se eu tomar, é um dos gatilhos para enxaqueca. Aí eu lembro da crise e o medo de ir para o hospital, né, principalmente no período pandêmico, então a gente diz, não é bom, né, é melhor não correr o Não, risco. com certeza. O trauma facilita, né? Para que a gente não tome. Aí vai numa água, vai num suco, alguma coisa assim do tipo. Cevada, professor, eu tomo cevada, não sei Tá se vocês ótimo. conhecem, Sim, conheço. assim, a mesma corzinha do café, não é o mesmo gosto, mas é a mesma cor do café, a cevada. Aí bota um leitinho, né, sem lactose, e aí você tem a sensação, não é a mesma sensação, porque eu amo café, Sim. mas eu tenho uma estratégia de cheirar o café quando as pessoas fazem, né, é uma sensação diferente, mas assim, pelo menos o cheirinho já deixa a Mas gente já tem a feliz. experiência, né? Isso. Eu adoro, particularmente. Inclusive, tem muita gente trabalhando hoje em dia, né, com aromaterapia, né? Pode ser até uma compreensão mais ou menos parecida, né, Mônica, da gente cheirar o café e sentir o gosto, ou ter a sensação de que está tomando, né? Perfeito. Gente, eu particularmente amo demais. Se o médico proibir, a gente está realmente, com o perdão do francês, lascado. Então, vamos lá, meus amores. Continuando aqui, né? Obviamente, a gente precisa analisar que aspectos sociais são envolvidos, né? São envoltos para aquela pessoa ou para aquele aluno em nossa sala de aula, por exemplo, né? Que possibilidades de práticas sociais ou que práticas eu posso adotar, por exemplo, na minha sala de aula, para que a gente possa realmente dar de conta, né? De compreender aquele sujeito que é diferente do, entre aspas, dito normal, né? E, obviamente, pensar em uma rede de apoio dentro da escola, entre os próprios colegas, né? Por exemplo, vocês estão se formando agora, né? Geralmente a gente sempre contacta, mas fulano, como é que eu poderia lecionar esse determinado conteúdo para o meu aluno que é cego, né? Como é que eu poderia realmente dar uma contribuição para explicar a tabela periódica para esse meu aluno aqui, que ele tem uma dificuldade de visão, né? Então, eis aí algumas questões, né, que é sempre bom a gente pensar. Por exemplo, imagine, pois, sei lá, deixa eu ver aqui, alguém, o David. O David é de que curso, David? Me recorda? Foi pegar o café, né? Ou não? Pronto. Tô brincando, viu, David? O David é de computação, né? Como é que eu posso tornar as práticas, por exemplo, dentro da computação, mais acessíveis para outras pessoas, né? Não, que história, dizendo que está com a digitação lenta, né? Então, como é que a gente pode pensar em vislumbrar possibilidades, né, para a nossa aula? Vocês sabem que nós, professores, a gente precisa sempre ter N planos, né, para as nossas aulas. E, obviamente, conhecendo a realidade em que nós nos encontramos, nós precisamos pensar em possibilidades, né, de atuação. E, obviamente, a gente conhecendo, né, o quadro, por exemplo, dos nossos alunos, de compreender que aquele aluno tem uma certa limitação ou uma determinada possibilidade, a gente pode começar a pensar de maneira realmente focada, né, no que a gente tem para nossas aulas. Obviamente, aqui eu estou falando de forma geral, né, mas foco na formação de vocês, porque, querendo ou não, é o que vocês terão, né, futuramente nas salas de aulas. Tá? Então, vamos lá. Então, falando um pouco especificamente sobre os transtornos globais de desenvolvimento, tá? Essa sigla, né, TGD, obviamente, que significa isso daí, tá? Elas representam uma categoria na qual estão agrupados transtornos que têm em comum funções do desenvolvimento que são afetadas, né, conforme aí a legislação. Então, a gente percebe, né, que a gente precisa compreender determinadas questões, né, principalmente voltadas a essas especificidades. Inclusive, eu achei muito interessante nos seminários, né, vocês tratarem sobre alguns assuntos que não estavam voltados necessariamente para a deficiência, né. A gente compreende, por exemplo, que tem alguns casos, obviamente, que a gente vai tratar aqui, né, que são voltados e são considerados como deficiência,
e outros não, tá? Então, aqui, quando a gente fala sobre os transtornos globais de desenvolvimento, a gente engloba N práticas. Obviamente, algumas legislações, né, têm uma posição um pouco diferente. Hoje em dia, né, a gente tinha, até então, né, o autismo separado, por exemplo, da síndrome de Asperger. Alguns falam Asperger, né, e por aí vai. Mônica, como é que você pronuncia essa síndrome? Aliás, a síndrome mesmo. Na verdade, eu tento aportuguesar, sabe? Eu acho que às vezes a gente precisa até para tornar mais claro para as pessoas, eu uso Asperger mesmo. Bem aportuguesado. Eu assim. também. Asperger realmente é o que funciona, né? Pelo menos a gente está dizendo a mesma mesma coisa. Linguagem, né? Verdade. Pronto, ó. Então, a gente tinha, até um tempo atrás, né, na própria legislação, nas próprias concepções, por exemplo, nos órgãos, né, específicos de psiquiatria, né, de saúde, na verdade, a gente tinha essa diferença, né, essa separação, por exemplo, do que seria assim, o transtorno autista e também o Asperger, né? Mas, com o passar do tempo, foi visto, né, eu acho que até nós temos um pouco disso nos próximos slides, né, foi tudo transformado no TEA, né, que seria o transtorno do espectro autista, que engloba, na verdade, né, tanto as concepções iniciais, o que tinha, né, antes, sobre o autismo, e a síndrome de Asperger, e dentre outros, tá? Então, isso daí foi sendo migrado, né, feito uma inclusão, no caso por isso que tanto é um espectro, né, por isso que a gente tem, ó, as possibilidades de serem englobados dentro do TEA, certo? Obviamente, a gente também tem outros que são trabalhados dentro do TGD, né, dos transtornos globais de desenvolvimento, que são, por exemplo, o transtorno desintegrativo da infância, né, que seria, entre aspas, a psicose, bem como transtornos invasivos de desenvolvimento sem outra especificação, tá? E, obviamente, tem muitas terminologias que podem ser modificadas, né, de acordo com o que vai se passando, né, e até mesmo as compreensões que a gente tem dentro da educação especial. Tanto é que a gente tem aí esses, né, elementos como alvo da educação especial, tá? Inclusive, é uma matéria que é até difícil, muitas vezes, de compreensão por uma grande parte das pessoas. Hoje, a gente que está vendo um pouco mais, né, em relação ao autismo, por exemplo, ao TEA, né, o transtorno do espectro autista, porque realmente até um tempo atrás a gente não sabia muitas informações, inclusive a deficiência intelectual, por exemplo, também era um fator que realmente muitas pessoas ainda não têm propriedade, né, de leitura, de conhecimento, né, de métodos que sejam realmente a nível, como eu posso dizer, não nível específico, né? Obviamente tem profissionais que trabalham já com isso, né? Por exemplo, a Mônica sabe muito mais, né, sobre essa especificidade do que eu, né? Mas eu digo no sentido de que a gente possa levar esse conhecimento de uma forma mais ampla, né? Para as pessoas que não necessariamente trabalham diretamente com essas especificidades, né? Então a gente percebe assim, geralmente bota tudo numa categoria. É o doido. É o menino que não consegue aprender, né? E muitas vezes as pessoas não compreendem, de fato, o que possa realmente acontecer ou compreender em relação àquela especificidade que a gente, por exemplo, pode ter dentro da nossa sala, né? E aí, Mônica? Por favor, me ajude, viu? Na verdade, eu só queria fazer uma colocação no sentido de que quando a gente pensa de colocar as pessoas dentro de uma caixinha, é como se a gente quisesse uma resposta, né, para determinados tipos de situações. E aí, por exemplo, às vezes numa sala de aula, muitas situações que a gente vê, né, tanto em pesquisas como até na nossa prática cotidiana. Geisa deve ter muitas experiências aí junto com o Alexandre, né, que trazem essas experiências, no sentido de que quando a gente vai verificar algumas situações em que, na questão, na verdade, que a gente percebe um processo dentro das escolas de patologização, né, das situações de vida.
E que esse processo, ele é comum também até nas nossas próprias vidas, né? Por exemplo, as emoções são vistas também na nossa vida adulta e na nossa vida de uma maneira geral, são vistas de forma negativa, né? Só que quando a gente vai analisar, não existe emoção positiva e negativa, são emoções que são necessárias para a nossa vida. E aí existe muito um processo de patologização sobre as nossas vidas cotidianas, né? E a gente vê muito isso na escola, na universidade, que a gente vê uma diferença, uma criança ou um adolescente ou um adulto que não aprende da forma como está estabelecida, né, nos nossos currículos, né, nas nossas políticas educacionais, e aí a gente quer patologizar, né, a gente não quer entender o que está gerando aquele processo, né, porque antes de qualquer diagnóstico, até para diagnosticar, a gente não é assim tão fácil fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico, ele necessita de toda uma equipe multidisciplinar, de todo um processo de acompanhamento. Então, eu acho assim, o que eu queria frisar é esse cuidado nesse processo de diagnóstico e de patologizar as condições de vida, né? Porque, na verdade, claro, a gente sabe que tem uma grande quantidade de estudantes que têm síndrome de Asperger, que tem autismo nas escolas, e que a gente precisa adequar as nossas formas de ensino. Entretanto, a gente precisa estar atento para não estar patologizando qualquer tipo de comportamento ou de situação como sendo, porque quando a gente patologiza, a gente individualiza, a gente não reconhece que o problema é no currículo, que o problema é nas políticas, que o problema é institucional, que existem outras condições que estão interferindo no processo de aprendizagem daquele aluno. Muitas vezes aquele aluno está na escola e aí ele não está conseguindo aprender porque ele não come antes de sair de casa, né? Eu acho que Israel até já trouxe algumas falas nesse sentido em outras aulas que a gente teve, Israel e outras pessoas. Ele está ali, ele não consegue prestar atenção porque ele não comeu, né? Porque ele não se alimentou. Então, para você ter um processo de aprendizagem satisfatório, você precisa ter se alimentada, né? Tá com sua saúde satisfatória, né? Porque os processos cognitivos de aprendizagem, eles exigem, né, que você tenha uma qualidade de vida. E aí muitos dos estudantes, principalmente os que estão em situação de vulnerabilidade social, né, principalmente nas periferias, e que a gente sabe que a maioria de vocês vão estar lecionando em escolas de periferia, né? Então a gente tem que estar atento para não patologizar as condições sociais. Então, era nesse sentido que eu queria trazer uma fala. Era só para complementar, mas você está indo muito bem em relação aos conceitos, viu? Não se preocupe, não. Show de bola, Mônica. E, por favor, fique muito à vontade. Inclusive, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre alguns assuntos que são bem específicos, né? De uma concepção até mesmo voltada, né? Inicialmente concebida na visão clínica, que foi passando obviamente, por mudanças, né? Então, qualquer coisa, por favor, fique muito à vontade. Alexandre, meu querido, você queria falar? Isso, Edson. Só tentando contribuir também por favor. Essa Mônica. É muito interessante. Hoje, na escola, nós visualizamos esse movimento de tudo colocar como uma patologia. Aquele aluno que é um pouco mais agitado é uma patologia, aquele aluno que é um pouco mais retraído é uma patologia, e a gente começa a individualizar esses comportamentos sem olhar esses outros fatores sociais que estão, né, que vêm com esse aluno para dentro da escola. E o grande problema de você patologizar, de você querer um diagnóstico fechado, que eu percebo na escola, é que parece que o diagnóstico vai isentar o professor de fazer o seu trabalho pedagógico. Então, independente do que o meu aluno tenha um laudo, tenha um diagnóstico fechado ou não, eu, enquanto professor, tenho que buscar perceber como eu posso trabalhar as suas limitações, como eu posso trabalhar as suas habilidades, o que ele consegue me dar de respostas dentro do cotidiano escolar, independente de um laudo ou não, né? O laudo, ele é importante, ele vai auxiliar esse aluno em outros processos, mas no fazer cotidiano da sala de aula, o laudo ele é indiferente para o professor, certo? Não vem lá no laudo escrito como é que eu vou dar a minha aula de geografia. Não vem lá no laudo escrito que tipo de atividade eu vou ter que desenvolver com esse aluno. Isso aí é as minhas buscas enquanto profissional da educação. Obviamente que se eu sei que meu aluno ele tem um diagnóstico fechado de autismo, e eu me proponho a fazer esse trabalho com ele, cabe a mim estudar um pouco mais, me aprofundar mais sobre o autismo, como eu posso desenvolver estratégias, que tipo de metodologias eu posso estar utilizando, que tipo de materiais é mais adequado, certo? É interessante nesse sentido? Mas mesmo sem um laudo,
né? Eu posso estar também buscando metodologias, estratégias, ferramentas para chegar naquele aluno que eu percebo que não está tendo uma correspondência do nível da sua idade, do conteúdo esperado para ele. Era nesse sentido que eu tento contribuir aqui com a fala da Mônica. Totalmente, Alexandre e Mônica, né? Colocações muito pertinentes, né? Acho que eis aí dois processos que a gente precisa compreender de uma forma realmente bem mais clara, né? Essa questão da patologização das pessoas, né? Por exemplo, quando a gente vê um aluno mais agitado, a gente diz que ele tem determinado problema, a gente vê que ele tem, sei lá, ele é mais retraído, vai já dizer assim, ele é autista, não, é fulano, não, é ciclano, né? Ele é isso, ele é aquilo, Isso realmente precisa ser pensado de uma maneira, né, bem mais cuidadosa, né? Nós, enquanto professores, a gente precisa sempre estar atento, obviamente, às especificidades que a gente tem dentro da sala de aula, para que a gente possa auxiliar de maneira efetiva, né? Isso não exime jamais, né, que você, por exemplo, como professor de computação, de química, física, matemática, você, por exemplo, um aluno surdo, você não sabe Libras, mas e aí? Aí eu vou dizer assim, que simplesmente esse aluno é do intérprete, eu, enquanto intérprete, já vi demais isso acontecer. Por exemplo, o professor chegava para mim e dizia assim, Epson, fala aí para o seu aluno que isso assim. Aí eu disse assim, vamos lá, vamos sentar aqui, professor. Ele é seu aluno, tá? Então, as questões pedagógicas, né, é com você. A gente pode auxiliar, obviamente, por ter uma proximidade, mas esses profissionais, por exemplo, que são mais específicos, por exemplo, cuidadores dentro da sala de aula, né, tradutores, intérpretes, pessoas que trabalham no AE, né, são pessoas que vão auxiliar nas práticas, por exemplo, que você já desempenha na sala de aula. Tá? Então, não são pessoas que vão estar assumindo toda a responsabilidade pedagógica em relação àqueles alunos, não. Então, sempre lembrem que a responsabilidade enquanto educadores é que vocês, né, tenham esse caráter mais pedagógico. Mas, Epson, eu não sei, eu posso procurar ajuda, posso pedir alguém? Óbvio, né? Vocês precisam sempre, por isso que eu insisto tanto nas redes de apoio. Você conversar com a sua gestão, conversar com outros colegas de profissão, por exemplo, que estão pagando essa disciplina aqui com a gente, né? Futuramente vocês vão estar atuando em diversas escolas, né? E pode ser que vocês se ajudem, né? Pensar, Epson, eu tenho um determinado conteúdo que eu preciso ensinar para o meu aluno e necessita de visão, por exemplo, óptica, né? Pessoal da física aí, né? Eu vou ter que ensinar a ótica para os meus alunos e o aluno é cego. Tipo, você precisa pensar em metodologias que possam, né, dar suporte para que você, né, dê uma contribuição efetiva, né? E pense estrategicamente, pedagogicamente, como atender esse aluno. Né? Então, acho que muito pertinente o que vocês falaram, queridos. Dando continuidade aqui. Então, a gente tem, por exemplo, algumas definições, né, que são muito importantes. Tem um material que, inclusive, eu trouxe, que trazem esses conceitos, tá? Deixa eu ver aqui. É verdade, viu, David? Falando aqui que é mais fácil culpar, apontar o outro, mas o melhor é buscarmos nos responsabilizar, não nos culparmos. Exatamente. Acho que tem muita gente que fica procurando. Mas não é responsabilidade minha. Tem um aluno ali que ele não está conseguindo aprender, mas bota aí para coordenação. Eu só dou 2 aulas de química por semana, aí como é que eu vou atender esse aluno? Não, deixa para o professor de português, deixa para o pessoal do AE, né? Bota para a Geisa que é a professora dele. Né, Geisa? É desse se acontece mesmo, isso. professor. É o quê? É desse jeito mesmo. Exatamente. Eu tenho certeza, minha querida. Ave Maria. Gente, falando aqui sobre 2 conceitos, que esse material, inclusive, está no Moodle, eu disponibilizei hoje, tá? Para que vocês possam ter acesso, obviamente, não para essa aula, porque, enfim,
por questões do tempo, acabou passando, mas a gente tem duas definições que podem ser importantes, né? A primeira delas, que seria síndrome, que refere-se a um conjunto de sintomas, não é restrito a uma só doença, que possa ocorrer, obviamente, nos indivíduos. Já o transtorno seria aplicado, né, para indicar a existência de um conjunto de sintomas ou comportamentos que podem, no transcorrer da infância, por exemplo, com um comprometimento ou um atraso no desenvolvimento e maturação do sistema nervoso central, tá? Então, basicamente, é como se a gente tivesse o transtorno e dentro dele tivesse um conjunto de sintomas, tá? Seria mais ou menos essa definição, para a gente compreender, por exemplo, a própria questão do autismo em si, né? Que a gente tem aí, até mesmo um pouco mais detalhado, né, em relação ao autismo, o autos, né, que significa do grego, né, si mesmo. Então, essa terminologia começou a ser utilizada pela primeira vez, por exemplo, com Bleuler, acho que é assim, é suíço, tá? Um psicólogo, se eu não me engano, em 1919, para fazer uma alusão à perda de contato, por exemplo, com a realidade e, consequentemente, uma dificuldade ou impossibilidade de comunicação. Isso reflete também, por exemplo, numa obra, né, que foi uma obra cinematográfica, eu acredito que vocês já devem ter visto, né, O Menino Selvagem, um filme bem conhecido, não sei se vocês já viram. Já viram? Ou conhecem essa obra? Sim, não, talvez. Não conhece, pronto. Então, essa obra, né, até Mônica, se quiser falar, viu, em relação a essa experiência, né, a gente basicamente fazendo um pouco de spoiler, dando um pouco de instigamento, né, para que vocês possam, não sei, talvez tirar um pouco do tempo precioso de vocês e assistirem, tá? O Menino Selvagem fala de uma experiência de um menino que teve ficou isolado, né, do contato social e tinham algumas hipóteses em relação ao que ele poderia ter passado, né, sendo desde abandono, por exemplo, considerado, sei lá, por conta da situação dele, né, dos problemas de comunicação, de fala, ou simplesmente foi isolado do convívio social e ficou dessa forma, considerado até mesmo, entre aspas, selvagem nesse sentido, né. Então, aí a gente tem uma indicação, né, que vocês possam ver depois. Eu acho que vocês encontram facilmente na internet, no YouTube, eu acredito que a gente tenha. Vendo aqui o chat. Pronto, olha. Andressa falando aqui que o sobrinho, aliás, o afilhado é autista, né, e foi difícil descobrir porque achavam que ele era hiperativo. Exatamente, tem muitas vezes que os diagnósticos, né, são um pouco mais demorados. Inclusive, eu trouxe para vocês, né, algumas situações, eu vou até mostrar um teste que é aplicado geralmente para crianças que acreditem ter autismo, né, mas uma das primeiras definições que a gente tem em relação ao autismo, né, conforme Kenner, 1943, que seria como um distúrbio infantil caracterizado por uma inabilidade inata de relacionar-se afetivamente com outras pessoas, apresentando uma minuciosa descrição desse transtorno, né? Foi uma das primeiras definições, como a gente traz aqui, de Kajihara, né? Que falou em relação a Kenner, tá? Outra que a gente pode ver aqui com o Gustavo, com Teixeira, na verdade, que define o autismo como uma síndrome de início precoce, caracterizada por alterações marcantes no desenvolvimento da linguagem e de interação social. Né, obviamente, a gente vê aí muitos casos de crianças, né, pessoas com TEA, né, do transtorno do espectro autista, que obviamente, a gente não pode generalizar, né? A gente não pode dizer que eles vão ter determinadas características, até mesmo porque é um espectro, né? Então, a gente pode ter o que a gente tinha uma ideia inicial, né? Por exemplo, de ser leve, né? Ser mais profundo, mas essas ideias realmente foram todas englobadas dentro
TUTEA, né, que é o transtorno do espectro autista. Por isso que a gente tem o Asperger dentro dela, né, e dentre outros, né. Mônica, se quiser até falar um pouco sobre isso, se você ficar à vontade, viu, querido, para colaborar nesse sentido. Aí eu dou até uma dica, gente, para vocês, né, de vocês conhecerem um pouco mais a Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Mossoró e região, né, que é a AMOR. É uma associação, né, obviamente organizada, né, com esse foco. Dentro da Prefeitura de Mossoró, por exemplo, eles conseguiram ter atendimento prioritário para pessoas com autismo, né? Então, eles vêm desenvolvendo um trabalho bem bacana, que eu sugiro que vocês possam dar uma olhada, conhecer um pouco mais do trabalho, e até mesmo poder colaborar de alguma forma. Acho que é sempre bom a gente conhecer essas causas, inclusive da nossa região, né? Por exemplo, de Mossoró, e eles também têm pais de outras localidades, né, como aqui em Caraúbas, obviamente também tem um trabalho da APAI, né, que a gente tem muitas pessoas que discutem sobre isso e podem até mesmo ajudar vocês a compreenderem de uma forma mais específica, caso vocês sintam a necessidade, tá? Sou Ebson, estava olhando aqui o chat, né, que a Andressa colocou que o afilhado dela foi difícil chegar a um diagnóstico. Realmente é complicado, porque precisa de toda uma equipe multidisciplinar, né? Exato. E aí, dependendo da situação da família, às vezes você não tem acesso no SUS a uma equipe multidisciplinar necessária para fazer esse tipo de acompanhamento, né? Hoje em dia a gente percebe que para fazer o diagnóstico e o acompanhamento das pessoas com autismo, né, do espectro autista, é um valor altíssimo, né, e o SUS muitas vezes não garante todo esse acompanhamento, né, então às vezes fica muito difícil para muitas famílias, e aí assim, ela colocou aqui que ele só começou a falar com quase 4 anos, né, e aí a gente sempre gosta de enfatizar, né, que é importante estar atento a esses sinais, né, que o professor Epson já colocou, alguns sinais e sintomas em relação à fala, né, em relação à interação social, né, nos primeiros anos de vida. Então, seria mais em que sentido? Na fala, não só na fala, né, porque tem crianças que têm um tempo também para poder desenvolver a linguagem, né, mas ficar atento, né, que seria a fala, a interação social, né, a questão do toque, a questão do desenvolvimento de algumas habilidades. Entretanto, a gente percebe que as crianças autistas, elas têm algumas habilidades matemáticas e outras habilidades mais nessa perspectiva, né, mais amplas do que as outras crianças, a questão de focar num único tipo de atividade, né, são algumas características, entretanto, são bem amplas, né, mas a gente sempre enfatiza a necessidade de que o diagnóstico seja o mais cedo possível para começar o tratamento o mais cedo possível, porque quanto mais cedo forem feitas as intervenções, mais a aquisição de habilidades, a gente tem mais potencialidades de ampliar, né, porque quando a criança é mais jovem, a aquisição de habilidades, ela tem a propensão maior, né, porque a produção dos mecanismos necessários para isso, né, não que a criança mais velha não consiga também, entretanto, é mais rápido quando você tem um diagnóstico mais cedo, então, se já percebe, já orienta a família a buscar os serviços, né, para procurar, para investigar, né, para analisar. Agora, ter esse cuidado também com a patologização, né, que é o que a gente colocou anteriormente, não que não exista alguns problemas, né, que não exista algumas dificuldades e alguns espectros que precisam ser analisados. Entretanto, a gente não pode achar que tudo está associado à patologização, né. A fala era nesse sentido, só para complementar e compartilhar o que a Andressa estava colocando aqui no chat. Eu acho maravilhoso, gente, essa interação. Até mesmo o David estava falando aqui que tem uma associação a Elo, né? Eu particularmente não conheço, em Areia Branca. Mas eu vou procurar saber. É uma associação voltada para o autismo, é isso, David? Pronto, vendo que né? Show de bola. Depois eu vou procurar conhecer um pouco mais. Gente, eu tenho aqui até uma dica, né, para a gente dar uma assistida, que é um teste, entre aspas, né, obviamente ele não é um fator de diagnóstico decisivo, até porque, até mesmo como a Mônica falou, né, a gente tem N
situações em que a gente precisa, né, considerar para a gente dar, de fato, um diagnóstico mais definitivo, né, de que, por exemplo, é um autismo, né, obviamente dentro daquela situação, né, a gente não deve simplesmente tentar patologizar tudo, mas ficar atento aos sinais, até porque nós, enquanto educadores, a gente trabalha nesse processo, né, um pouco mais próximo. Tenho certeza que, obviamente, vocês, né, vão atuar em segmentos um pouco mais avançados, não necessariamente voltado para a educação infantil ou a educação um pouco mais basilar, né, aquela voltada, por exemplo, ao ensino fundamental menor, por exemplo. Né, às vezes pode ser que vocês atuem mais em outros segmentos, né, ensino médio, até mesmo pela especificidade dos cursos de vocês. Mas é sempre bom a gente ficar atento, né, a situações como essa. Eu trouxe aqui esse teste, né, vocês podem acessar pelo QR Code que tem aí na tela, ou vocês acham que dá certo a gente apresentar aqui? Mais ou menos 6 minutos. Vocês querem que a gente apresente ou deixa para assistirem depois? Por mim, pode apresentar. Pronto. Show de bola. Então, vamos lá. Só um minutinho. Quando o assunto é alívio da dor, é preciso escolher com As cuidado propagandas, e ter né, atenção aos gente? efeitos colaterais. Pronto, é 6 minutos e 45. Vou apresentar aqui para vocês. Oi, gente. Hoje eu vou fazer com o Eric e com a Mia um teste chamado SELI-IN, que é um teste utilizado por psicólogos e psiquiatras para detecção de autismo. Ele sozinho não é indicativo de a criança estar no transtorno do espectro autista, mas é um dos testes utilizados. Se você quiser saber mais detalhes sobre esse teste, como aplicar, tem um vídeo aqui no canal que a Tata gravou falando todos os detalhes, explicando como é esse teste e como você pode fazer ele na sua casa. Eu estou aplicando aqui no Eric aos 7 anos de idade e na Mia aos 5 anos de idade. Vamos ver então? Oi, Eric, tudo bem? Uhum. Você gosta de brincar? Sim. Então deixa eu te mostrar uma brincadeira aqui que se chama da Sally, que é essa moça aqui que está de azul, e a Anne, que está de branco. Qual que é a Sally? Ok. A Sally tem uma caixa. Fica sentada, Sally. E a Anne também tem uma caixa. E você está vendo que tem um donut aqui? A Sally pegou esse donut e colocou na caixa dela. Tá? Aí, a mãe da Sally chamou ela. Sally, vem aqui jantar. E ela foi. Tô indo, mamãe. Ela foi lá para a sala jantar. Não viu nada. A Anne veio aqui na caixa da Sally, pegou o donut e botou na caixa dela. Uhum. Quando a Sally volta, aonde que a Sally vai procurar primeiro o donut dela? Aonde que você acha que a Sally vai procurar primeiro o donut dela? Se você fosse a Sally. Foi jantar, tá voltando. Aqui? Sim. Entendi. Por que tá aqui? Porque ela pegou. A Anne pegou? Sim, ela pegou. Na verdade, a Sally, ela olha primeiro aqui. Porque ela não viu o momento que a gente fez isso aqui, ó. A Sally, ela não estava vendo o momento em que a Anne veio aqui, tirou o donut e botou aqui. A Sally não viu nada disso acontecer. Então é esse? Quando a Sally chega, ela procura primeiro aqui, que foi onde ela deixou. Entendeu? E o que é? Sim. Oi, Mia. Oi, pai. Tudo bem? Uhum. Você gosta de brincar? Sim. Gosta de boneca? Uhum. Ó, então, qual é o nome dessa boneca aqui? Vamos chamar ela de Sally? Não, essa. Tá, vamos chamar ela de Elsa, então. E essa Ana. Tá bom. Elsa e Ana. Essa aqui é a Elsa.
A Elsa tem uma caixa. E a Ana também tem uma caixa. O que é essa caixa? É esse potinho aqui. Aí, a Elsa vem pegar esse... A Elsa pega um donut e coloca dentro da caixa dela. E fecha. Tá? As duas caixas estão fechadas. A caixa da Elsa, a caixa da Ana. A Elsa botou aqui, né? Aí, a mãe da Elsa chama ela assim e fala: Elsa, vem aqui, vem arrumar o seu quarto. Aí, já vou, mamãe. Aí ela vai. E ela vai embora. Foi pra lá. A Ana veio na caixa da Elsa, pegou o donut e botou na caixa dela. Na caixa da Ana. Tá? A Ana botou aqui. A Elsa voltou. Quando a Elsa volta, aonde é que ela vai procurar primeiro o donut dela? Aonde que ela procura o donut? Aonde? Aqui? Por quê? É porque a Ana tá escondendo. A Ana tá escondendo, né? Mas a Elsa, ela não tava lá. A Elsa não tava lá. A Elsa tava lá com a mãe dela. Ela não viu. Não é verdade? Então, ela acha que tá dentro da caixa dela. Ah, sim. É na caixa que tá. Ela, quando chega, ela procura primeiro aonde? Aqui. Isso, ela procura primeiro aí. Então, o teste de CLN, ele verifica se a criança já tem a teoria da mente desenvolvida ou não. E isso deveria acontecer mais ou menos por volta dos 4 anos. Então, pelo que a gente viu no teste que eu fiz com a Mia e com o Eric, os dois não têm a teoria da mente desenvolvida ainda. Tá? E isso seria um indicador de autismo, isso seria um sinal de autismo, que obviamente tem que ser analisado com vários outros sinais. A criança, a partir dos 4 anos de idade, já deveria entender que a Sally, quando volta, ela deveria procurar primeiro o donut na caixinha dela, porque ela não estava presente no momento em que o donut foi de uma caixinha para outra, para a caixinha da Anne. Então, a criança já deveria conseguir se colocar na situação da Sally e saber que a Sally não estava lá. Então ela vai procurar aonde ela deixou. No caso do Eric e da Mia, eles não conseguiram se colocar no lugar da Sally. Eles pensaram aonde que a bolinha realmente está. Eles não consideraram que a Sally estava em outro lugar e que a Sally não poderia ter visto a transição do donut, da bolinha, que seja do objeto, da caixinha dela para a caixinha da Anne. Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, dá uma curtida, segue o canal e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bem, gente, como vocês puderam ver, né, esse teste é um dos indicadores possíveis, né, ou que podem ser realizados para realmente a gente compreender um pouco mais sobre o autismo, né, de identificar isso dentro, obviamente, de vários testes, né, mas é um dos mais utilizados, é esse daí. Uma dica que eu dou, né, no caso, sempre quando você encontra um novo aluno, né, uma nova pessoa, que geralmente, às vezes, até mesmo a família já traz algum depoimento em relação a isso. Um caso, por exemplo, não sei se Mônica recorda de um aluno com autismo, né, que chegou recentemente na UFES, acho que no início do ano passado, em que a gente teve que se preparar, né, para determinadas situações. E uma delas é uma conversa muito franca com a família, né? É uma conversa realmente que a gente possa compreender o que a gente pode fazer, o que realmente pode dar gatilhos, né? O que a gente precisa, né, de fato, pronto. Ó, já estão dizendo aí que fizeram até uma campanha que ele participou. Exatamente, esse mesmo. Então, quando eu estava lá como coordenador da CADES, né, a gente sempre tinha uma preocupação de tentar identificar, de tentar ter uma conversa inicial, e querendo ou não, eu já fazia alguns testes, né, por exemplo, sensibilidade ao toque, né, contato visual,
né, estratégias que possam realmente ser mais significativas, né, obviamente tendo uma conversa particular tanto com ele, com o aluno que seja, por exemplo, e também com os pais, se for o caso, se for possível, né? Então a gente fazia isso de forma realmente bem mais incrível, né? E quando você consegue ter uma conversa com os pais, o processo melhora, assim, de uma forma absurda, tendo em vista que a gente consegue já perceber algumas especificidades, tanto do aluno, quanto do que os pais relatam, e até mesmo contrastar, né? Porque, às vezes, uma opinião de um pai, às vezes, pode ser distoante do que acontece na realidade, né? Ou até mesmo o negacionismo, né? Mas, nesse caso, não. Oi, Mônica? Não, é só para dizer que a gente, inclusive, a gente fez uma campanha que ele participou, que a gente fez o ano passado, né, essa campanha, e aí a gente divulgou agora no Dia Mundial do Autismo, né, que é dia 5 de abril, né, que já passou no mês passado, e aí a gente divulgou e que ele participou desse vídeo, né, um vídeo bem legal, eu vou botar o link aqui para vocês assistirem, que eu acho muito legal, que traz o relato, né, de 2 colegas, que são nossos colegas psicólogos, né, a psicóloga aqui de Mossoró, lá, que trabalha junto comigo na PROAI, e o psicólogo do campus de Angicos, e tem a participação dos pais e a participação dele, né, ele faz ciência da computação, né, é nosso aluno que entrou o ano passado, nós estamos agora no segundo período, né, 2020.2, finalizando, então ele está no segundo período, é bem interessante o relato que ele traz, né, e aí uma coisa interessante, você falou aí a questão do toque, tem também, em algumas situações, a questão de alergias, né, a questão da alimentação, né, geralmente a criança autista né, a pessoa autista, de uma maneira geral, ela tem algumas alergias, né, em relação à alimentação, ela tem também querer comer determinados tipos de comida e só aqueles tipos de comida, né, que a gente chama tanto um único tipo de brincadeira, como também um único tipo de comida, né? Eu consumir um único tipo de comida. Determinado tipo de cor de comida. Isso, né? justamente. Eu acho incrível. São interessantes, né? E foi bem interessante essa experiência, né, que o vídeo traz, que você trouxe, que mostra justamente, né, a questão de se colocar no lugar do outro, né? Essa questão da relação, né? Os relacionamentos interpessoais e interacionais, né? Que aí mostra justamente isso, essa capacidade. A menininha é até viável, porque não necessariamente você vai ter essa noção aos 5 anos, né? As pesquisas dizem aos 4 anos, mas pode ser que varie. Então, não necessariamente quer dizer que ela tenha uma condição. É como ele colocou no vídeo, né? São vários outros instrumentos que são utilizados para oferir, né? E chegar a um diagnóstico e realizado por vários profissionais. Mas é um dos materiais que são utilizados para verificar, né, essa questão de se colocar no lugar do outro, claro que levando em consideração a idade, né, também tem esse aspecto. Com certeza, eu acho que o vídeo é bem ilustrativo, né, porque a gente traz tanto o Eric, né, com 7 anos, quanto a Mia com acho que, se eu não me engano, é 4 a 5 anos que ela tem, né, então, é muito interessante, mas de fato, né, a gente repete aqui que é apenas um dos testes possíveis de serem realizados. E uma coisa muito interessante que a gente deve ter noção também é que o papel do professor, né, nesse processo é muito importante, uma vez que a maioria das nossas relações, né, a forma como a gente tem, para além da afetividade com os nossos familiares, por exemplo, com os nossos pais, com os nossos irmãos, né, na escola que a gente desenvolve muitas delas. Né? Então, eis aí um papel muito importante dos professores também nesse processo de diagnosticar, de tentar viabilizar, né, para um possível laudo, por exemplo. Né? Mas, obviamente, entra naquele processo de equilíbrio, né, entre patologizar ou não patologizar, compreender. E é por isso que a gente precisa sempre estar atento, né, a essas especificidades que acontecem na nossa sala de aula. Tá? Deixa eu ver aqui o chat. Já ouvi que as alergias são do nosso inconsciente, negando a situação que passamos, algo do tipo. Você falando que eu conheço uma mãe que tem 2 filhos autistas, um deles, nossa, se mutila, e é muito agressivo. Realmente tem diversos casos, né? Tanto é que é um espectro, né?
Então, a gente precisa, obviamente, sempre ter uma postura de tentar conhecer, né, de tentar estar aberto à possibilidade, né, obviamente. E em relação aos transtornos globais de desenvolvimento, obviamente a gente focou aqui em relação ao autismo, por conta do nosso tempo, mas eu vou deixar esses 2 materiais aqui que podem ajudar vocês a compreenderem de uma forma mais específica em relação ao autismo, né? Esse primeiro material aí, eu trouxe algumas definições aqui para a nossa aula, e esse segundo, em relação aos transtornos globais de desenvolvimento, é um material do MEC, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, tá? Ah, Mônica, show de bola. A Mônica compartilhou aqui com vocês no chat, eu vou até colocar no nosso Moodle também, para quem está assistindo a nossa aula, a campanha em relação ao autismo, tá? Muito bom. Então, vamos lá. Então, voltando o nosso olhar especificamente agora sobre as deficiências, né, algumas compreensões, a gente viu que temos deficiências tanto físicas, sensoriais, como intelectuais, né? Então, a gente aí vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Obviamente, muitos de vocês já conhecem, já fizeram as pesquisas, inclusive para o seminário, mas como vocês escolheram uma determinada especificidade, eu trago aqui algumas compreensões um pouco mais específicas e até mesmo características, né, que a gente pode ter para a gente compreender um pouco mais sobre elas, tá? Então, a abordagem da deficiência caminhou de um modelo médico, no qual a deficiência é entendida como uma limitação do indivíduo, para um modelo social e mais abrangente, que compreende a deficiência como resultado das limitações e estruturas do corpo, mas também da influência dos fatores sociais e ambientais no meio na qual está inserida. Tanto é que a gente já falou muito, né, sobre o processo histórico das pessoas com deficiência na sociedade, né, das civilizações que passaram, né, de vinho a profano, de bom a mal, né, ou de permanecer com alguns estigmas ou preconceitos até hoje. Então, vamos tentar compreender um pouco mais sobre isso, né, que algumas vezes não se limita somente para uma questão física, por uma questão sensorial, mas sim também antropológica, né, humana, de segmento social também, tá? Então, vamos lá. Então, como a gente falou, né, algumas dessas possibilidades são em relação a deficiências físicas, as sensoriais, que obviamente tem a ver com o nosso processo de percepção, né, tato, paladar, né, e dentre outras, visão, né, audição, olfato e por aí vai, como também as intelectuais, né, voltadas para as nossas capacidades psíquicas, as nossas relação entre cérebro, comandos do cérebro para o corpo e por aí vai, né. Então, a gente tem que ver essas questões também que são pertinentes a cada uma delas, certo? De forma mais específica, na deficiência física, a gente tem uma referência, no caso, a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo que acarretam o comprometimento de uma função física, apresentando-se de forma, por exemplo, a paraplegia, paraparesia, esses nomes são bem complexos, né? Monoplegia, monoparesia, tetraplegia e por aí vai, certo? Ou a amputação, ou a ausência de um membro, paralisia cerebral, né? Membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto, as deformidades estéticas, e que não produzam dificuldades para o desempenho dessas funções. É muito claro quando a gente apresenta aqui em relação à limitação, né, entre aspas, de você desempenhar uma determinada ação, né, de forma tranquila, certo? Ou precisar de um recurso, precisar de uma cadeira de rodas para locomoção, por exemplo, né? É um dos fatores que faz com que a gente compreenda a deficiência física, tá? Aqui, eu não sei se está dando para ver, está bem pequeno, mas eu quis somente comentar aqui algumas definições. Aqui eu posso até deixar depois para vocês um estudo que foi realizado em relação pronto, show de bola, dá para ver, né? Perfeito.
em relação às pessoas com deficiência no mercado de trabalho, e foi preciso definir algumas especificidades em relação à deficiência física, né? Por exemplo, a paraplegia, né, que é um conceito um pouco mais conhecido, né? Seria a perda das funções motoras dos membros inferiores. Aí a gente tem aí, ó, cada uma delas voltadas para uma determinada especificidade, né, em relação à perda parcial ou total de algum membro, né, seja superior, inferior, em que vocês podem até ver com mais calma posteriormente, né, se quiser dar uma parada nesse vídeo, mas basicamente o que a gente pode ver aqui, alguns que são mais, digamos, conhecidos, né, assim, que a gente vê em maior número, pelo menos os nomes, né, eu não estou dizendo das pessoas, por favor. Vamos lá, a amputação, né, que seria a perda total ou parcial de algum membro, ou segmento de membro, né, pessoas que possam ter perdido, não necessariamente o braço, mas ter perdido a mão, o dedo, né, temos até colegas que já relataram, né, desse processo que tem uma deficiência física, né, de amputação, por exemplo, de um dos dedos, de membros, e, de certa forma, limitaram, inclusive, esse aluno, né, relatou aqui para a gente, e é uma situação que, muitas vezes, a gente precisa compreender na visão que ela tem, né? Só um minuto, gente. Oi, gente, voltei. Então, algumas dessas definições são muito importantes, até mesmo para a gente compreender de uma forma mais específica, né, como é que se dá até mesmo o acesso às leis, né, amparo nesse sentido, é muito importante também a gente compreender, tá? Então, se vocês tiverem mais curiosidade, tentem dar um zoom aí nelas, tá? Eu acho que não adianta a gente estar falando cada uma delas. Então, a gente tem as deficiências que são sensoriais, por exemplo, que elas se caracterizam pelo não funcionamento, seja ele de forma total ou parcial, certo? De algum dos 5 sentidos, né? Por exemplo, a gente vê em maior número em relação à surdez e à cegueira, né, que são consideradas deficiências sensoriais. Mas também há a possibilidade de a gente compreender os déficits, né, seja, por exemplo, em relação ao tato, ao paladar, ao olfato, né, que podem ser englobados nessa deficiência sensorial, né. Eu tenho um amigo que sempre brinca, né, o único que conhece, que trabalhava lá na CADES com a gente, né, ele se autodenominava como deficiente olfativo, que tinha essa limitação em relação a cheiros, né, não conseguia perceber de fato, né, então sempre a gente brincava, assim, com ele, obviamente, a gente tinha intimidade para isso, né, mas ele dizia que era deficiente olfativo, até usava esse sinal aqui, que esse sinal aqui é de deficiente, né, em libras, mas aqui no nariz seria deficiente olfativo, de não conseguir perceber os cheiros, né, e etc. Outra... A gente tem medo, né, agora, quando era a pandemia, porque quando você não... Ai, a gente tem medo agora. Eu estava preparando esses slides, aí lembrei dessa situação, né, do meu amigo. Aí, veio essa situação da pandemia, gente, que se você perde o paladar, se você perde o olfato, você já sente logo, não, que eu tô com Covid, né? Ave Maria, a gente já tá muito... Mas muito essa questão dos gostos e dos cheiros é algo bem interessante, né? Bem importante na vida das pessoas e que não é levado em consideração porque não é algo... Justamente as deficiências que não são visíveis, né? Como a deficiência intelectual e algumas deficiências sensoriais, né? Elas são invisíveis e não são consideradas, né? A gente brinca, ri, mas é algo muito sério. Imagina você passar a vida sem ter essa sensibilidade ao cheiro ou ao paladar, né? Que a Andressa está colocando aí uma situação de uma pessoa que depois de um acidente
perdeu, né, essa sensibilidade ao paladar. É uma situação bem complicada, né, de sobrevivência, porque são elementos importantes para a nossa sobrevivência, né, e isso interfere no dia a dia, né, por mais que não seja perceptível, né. Exatamente, gente. Eu fico, obviamente, brincando, né, com essa situação, mas é muito sério. Imagine, pois, você não ter o paladar, né, como a situação de uma pessoa que a Andressa conhece, né, de você não sentir um determinado gosto que possa ser prejudicial. Geralmente, o nosso impulso é expulsar, né, fazer com que a gente não tome um determinado líquido, a gente não mastigue uma determinada coisa que possa ser prejudicial ao nosso corpo. O nosso sistema de defesa já faz isso. E a gente precisa desses sentidos, né? Então, aí a gente tem uma possibilidade de compreensão. E em relação à deficiência auditiva, a gente pode ver, obviamente, para além de uma questão antropológica, né, que a gente, por exemplo, hoje tem, né, a comunidade surda, né, tem toda uma questão realmente social, né, voltada para esse sentido, mas uma das especificidades, quando a gente trata sobre a deficiência auditiva, é em relação aos graus de surdez, né, ou pelo menos as percepções que essas pessoas têm. A gente vê aí, por exemplo, né, alguns graus que são considerados, né, pela legislação em relação à surdez, né, por exemplo, a pessoa que consegue, né, fazer ter a audição, por exemplo, de 41 a 55 decibéis, né, ela é considerada como uma surdez moderada. De 56 a 70 decibéis seria acentuada, 71 a 90 severa, e acima de 91 decibéis seria uma surdez profunda. Obviamente, também, né, pode ser considerado como uma anacosia, né, que seria não escutar nada, totalmente surdo, tá? Então, aqui é uma visão um pouco mais clínica, né? Obviamente, a gente percebe que até mesmo essas próprias definições, né, a gente pode compreender dentro da comunidade surda, que inclusive há até mesmo segmento, né, entre deficientes auditivos, aqueles que não se consideram necessariamente como surdos, mas têm uma experiência de audição reduzida, né, são até chamados DAs, né, para quem pagou a disciplina de Libras comigo, acho que deve lembrar, né? E boa noite, Michael. E também a gente tem os surdos, né? Que apesar de ter um resquício auditivo ou conseguir escutar determinados sons, mas se consideram como surdos. Tá? A gente aí tem um caráter um pouco mais antropológico nesse sentido. Tá bom? Vamos lá. Deficiência visual, a gente pode perceber que, por exemplo, na deficiência auditiva, a gente tem os decibéis, que podem nos ajudar a compreender até mesmo uma classificação mais clínica, né, em relação à surdez. Para a visão, a gente tem a questão da acuidade visual, certo? Em que ela, né, por exemplo, a gente pode compreender como uma deficiência visual seria a acuidade igual ou menor de 20 por 200, né? No melhor olho. A gente sabe que, geralmente, a gente tem um melhor olho, aquele que você faz aqueles testes, né, para identificar qual o olho que realmente cansa mais. Por exemplo, o meu olho esquerdo, eu acredito que seja o meu melhor olho, né, nesse sentido, já que, por exemplo, vocês já passaram por situações em que, sei lá, o olho fica vermelho, o olho começa a lacrimejar. Geralmente é um olho que a gente tem um pouco mais de esforço, né? Então, a gente, por exemplo, pode ter, né, esse indício, por exemplo, da acuidade visual no nosso melhor olho, para compreender isso, né? E após, sei lá, a melhor correção, isso não passa, por exemplo, de um campo visual inferior a 20%, né, segundo a tabela que eu vou já apresentar aqui para vocês, é possível que a gente tenha um diagnóstico de uma deficiência visual, tá? Inclusive, esses parâmetros são utilizados, né, até mesmo para as relações, né, para a gente compreender em relação a essa especificidade. Até mesmo Mônica, né, faz parte de, por exemplo, comissões multiprofissionais, né, de recepção de candidatos, por exemplo, com deficiência, né. Então, é uma experiência que realmente a gente precisa ter um pouco mais de noção, né. Obviamente, não precisa a gente
decorar tudo isso, mas é somente eu trago a critério de informação, né, para que vocês possam realmente pensar sobre essas especificidades que podem aparecer na sala de aula de vocês, tá? Então, aí a gente tem essa classificação, né, do ICD, que basicamente traz alguns diagnósticos, né, através da acuidade visual, tá? Que seria desde a visão normal até a cegueira total, como vocês podem ver aí nessa tabela. Então, a gente tem, por exemplo, a visão normal, seria dita aquela que é de 20 por 12 a 20 por 25, né, no melhor olho. Aí a gente tem algumas possibilidades de auxílio, inclusive, né, para essas especificidades. Por exemplo, a visão normal, você pode utilizar obviamente, não precisa de nada, né, mas uma surdez, uma baixa visão moderada, né, o terceiro item aí, você pode usar lentes, né, você pode usar lupas, né, dentre outros, que inclusive dá alguns indícios que vocês podem, né, indicar para uma pessoa que tem alguma especificidade. Ah, professor, um indício para vocês, importante, né, o aluno está, sei lá, a 2 metros do quadro, por exemplo, no presencial, né, quando a gente estava no presencial, a gente escrevia no quadro lá, e o aluno estava a 2 metros e não conseguia enxergar. Isso pode ser um indício também, né? Então, você pode indicar para ele fazer uma consulta de vista, né? De perceber se você pode alterar, sei lá, escrever em outra cor, escrever de uma letra maior, né? Isso também pode ser promovido por vocês. É uma questão um pouco mais simples, né? O que foi, Camila, que você sofreu em relação à visão ou em relação a dar aula? Se quiser falar aí pra gente em relação à visão, não foi? Ah, sim. Porque às vezes, assim, acontece, né? Posso falar? Não, por favor. Eu tive muita dificuldade no ensino, uma época, por conta de problema de visão, me dificultou muito, acho que quase um ano. E até hoje, minha família é tendenciosa e tem risco de glaucoma. Aí a gente sempre tem que tomar cuidado. Não, eu imagino demais, Camila. É o que realmente, assim, a gente vê demais acontecer, é de muita gente simplesmente não tá nem aí, né? Às vezes acontecem problemas de visão, né? Principalmente na escola a gente percebe isso muito mais, com mais evidência, já que a gente tem um esforço tanto de foco, né? Quanto, sei lá, de copiar o quadro, fazer leitura, que coisas que exigem um pouco mais da nossa visão, que podem realmente aparecer, né, determinados problemas. E até mesmo uma das questões, né, a família, né, quadro clínico da família. Né? Por exemplo, se você tem a incidência de glaucoma na sua família, né, então é sempre bom a gente se preparar. Mesma coisa com diabetes, por exemplo. Minha mãe é diabética e a gente sempre ficava nesse cuidado de perceber se havia alguma alteração no nosso sangue, né? Porque existem, obviamente, questões genéticas que afetam diretamente nesse processo, né? Mas é basicamente aqui, gente, só a critério mesmo de curiosidade. Ah, eu imagino, viu, Mônica? Assim, a diabetes é uma doença muito silenciosa, gente, que acaba, assim, pegando muita gente de surpresa, né? E querendo ou não, ela às vezes vai aparecer, sei lá, muito tempo depois, né? Quando a gente não está nem mais aí para alimentação, né? Outro processo. Gente, por último, né? A gente falou das deficiências físicas, das deficiências sensoriais, e agora a gente traz um pouco sobre a deficiência intelectual, né? Que ela se caracteriza por importantes limitações, tanto no funcionamento intelectual, quanto no comportamento, seja ele adaptativo, né? Que pode ser expresso em habilidades conceituais, sociais e práticas. Por exemplo, a gente pode compreender que o indivíduo, né, possui uma deficiência intelectual quando apresenta um funcionamento intelectual significativamente inferior à média. Essa é uma definição até um pouco estranha, né, mas é o que é mais utilizada.
que a gente pode compreender que existe, por exemplo, quando há uma limitação, por exemplo, em 2 desses itens é considerado deficiência intelectual, tá? Mas eu particularmente vejo que é muito mais do que simplesmente 2 itens. Eu preenchi essa tabela e posso ser considerado deficiente intelectual. Não necessariamente, né? Por isso que a gente precisa sempre de um corpo clínico, né? Um corpo profissional, na verdade, para dar, de fato, um diagnóstico mais preciso, né? Então, uma dessas limitações significativas que podem ser consideradas seria em relação à aprendizagem e autogestão em situações de vida, por exemplo, cuidados pessoais, responsabilidades profissionais, controle do dinheiro, recreação, controle do próprio comportamento e organização em tarefas escolares e profissionais, ou a comunicação, habilidades que sejam ligadas à linguagem, leitura, escrita, matemática, raciocínio, conhecimento, memória, dentre outros, bem como as habilidades voltadas para o caráter mais social ou interpessoais, né? E, por exemplo, seriam a consciência em relação a experiências alheias, empatia, habilidades com amizade, julgamento social e autorregulação. Essas são algumas das possibilidades de compreender se existe alguma especificidade, alguma limitação nesse sentido. Então, já é possível dar um diagnóstico, né? Obviamente, isso é conforme a legislação, mas a gente precisa, né, sempre pensar de uma maneira bem mais ampla, né? E às vezes na escola a gente consegue perceber muitos desses processos, né? Então aí o nosso caráter enquanto educadores também impacta diretamente nisso, tá? E a gente percebe demais, né, Mônica? Na escola possibilita muitas interações como essas. Gente, e obviamente a gente tem a possibilidade de ocorrência de mais de uma deficiência em um ser, né? Então, por exemplo, algumas pessoas que possuem deficiências múltiplas, né, que seriam as pessoas, né? Obviamente aqui tem portador, esse termo não é utilizado, tá? Eu fiz só uma recortagem em relação à própria definição, que são afetadas por 2 ou mais áreas, caracterizando uma associação entre diferentes deficiências, como possibilidade de ter outras combinações, né? Por exemplo, surdos cegos, né? Até mesmo surgiu, né, dentro da comunidade surda essa questão do surdo cego, né, que seria aquela pessoa que tem deficiência visual e também deficiência auditiva. Então, aí a gente tem uma possibilidade de compreensão da deficiência múltipla, tá? Seria aquele ser que possui mais de 2, na verdade, 2 ou mais deficiências, tá? E aí, Mônica? E é só colocar que acontece às vezes que você já tem uma deficiência biológica e às vezes você adquire uma deficiência, aí você se torna uma pessoa com deficiência múltipla, né? Que é bem comum isso acontecer, né, devido a acidentes, né, algumas situações de vida, que aí geralmente não é uma deficiência múltipla que você tem de infância ou de origem biológica, né, mas é uma deficiência também que se tem uma adquirida e uma biológica, né, então acontece de ter essa multiplicidade, né. Exatamente. Tem muitos casos, assim, por exemplo, de pessoas, não sei, a pessoa passou, cega, né, e passou por um determinado acidente um pouco mais grave, acabou perdendo membros, né, então ela adquiriu uma deficiência física, por exemplo, e já tinha uma sensorial. Então, aí a gente tem que compreender, né, que sempre a deficiência é considerada, obviamente a gente tem a deficiência que é permanente, né, aquela que fica para o resto da vida, e aquelas que são limitantes por um determinado período. Geralmente a gente compreende essa deficiência para ser considerado múltipla, né, quando é de caráter mais permanente, né, isso é bem claro, né. Até aqui, gente, tudo tranquilo? Perfeito. Deixa eu ver. Então, eu trago de novo aquele quadrinho inicial, né, para a gente pensar um pouco sobre as nossas questões, né,
sobre esses aspectos, tanto das causas, como compreender os processos que a gente pode, né, ter de adaptação, de flexibilização, de adaptação no sentido pedagógico para os nossos alunos, para aquelas especificidades que eles têm, bem como analisar tudo que está envolto dentro dos aspectos sociais, sei lá, será que meu aluno não está conseguindo aprender porque de fato ele tem uma deficiência? Ou será porque ele está com fome, né, como os casos que a gente apresentou aqui no início da aula? Então, a gente precisa ponderar sobre determinados aspectos, né, que são apresentados na nossa realidade escolar. Por isso que eu insisto tanto, né, em que vocês pensem, reflitam sobre esses processos, certo? Exatamente. Então, procurem também apoio, redes de apoio, né, em que vocês possam se sentir mais preparados. Por exemplo, entre um aluno com baixa visão na sua aula, o que você pode fazer de adaptação, né, para melhorar essas aulas, para fazer com que seja mais acessível, né? Eu até desenvolvi uma cartilha, um e-book, na verdade, né, voltando o nosso olhar para as experiências de aula dentro do ensino remoto. Depois eu posso até disponibilizar para vocês, né, esse e-book que eu fiz, né, que pode ajudar vocês a pensarem em como tornar a aula remota um pouco mais acessível, né, a aula virtual, por exemplo, que é essa daqui que a gente tem, né? Sei lá, pensando desde os slides, a plataforma, e dentre outros, tá bom? Então, aqui temos algumas referências que foram utilizadas, lembrando que tem material, viu, disponível no nosso sistema. Deixa eu voltar aqui para o início. Eu só tenho a agradecer, gente. Eu queria perguntar se existem mais dúvidas em relação a esses aspectos. Obviamente, a gente tem, né, que pensar de uma forma bem mais ampla no que a gente pode fazer, né? Não é assumir uma demanda a mais, vocês não são outros profissionais, mas que vocês fiquem atentos, vocês podem ser mediadores, assim como a gente media o conhecimento, a gente pode mediar a família ou esses alunos, né, a procurarem serviços especializados, né? Então, eis aí a importância da gente sempre conversar e estar aberto. Epson, percebi determinada característica. Vou lá, converso com o meu colega, vou lá, converso com o meu coordenador, né? Então, eis aí uma possibilidade de atuação enquanto nós, né, sujeitos sociais dentro da escola, tá? Mesmo que a escola não seja mais hoje física, seja aqui, ó, por exemplo, uma salinha como essa, mas é importante a gente pensar sobre esses fatores, tá? Deixa eu ver aqui o chat, alguém falando. Pode, David. Não tem problema não. Dizendo que posso levantar o questionamento que pode ser polêmico. Por favor, a gente está aqui para isso. E aí? Olha aí. Mônica que talvez possa ser a mais especialista para falar sobre isso. Psicopatia poderia ser considerada como uma deficiência social, já que os psicopatas têm ausência de emoções, podem me deixar para a próxima aula tendo em vista o tempo. Não, tem tempo. Só se ela quiser mesmo. Eu não sou especialista. Jogando a batata para você, viu, Mônica? Tô vendo, viu? Eu particularmente, né, compreendo assim que obviamente a gente precisa ver todos esses fatores, né? Eu particularmente não conheço muito sobre a área da deficiência, dessas deficiências intelectuais, a gente pode considerar assim, não sei se seria o caso, mas a psicopatia eu acho que não é outro ramo, é outra coisa. Mas, por favor, a especialista aí falando para você. Na verdade, não sou especialista exatamente em psicopatia, né? Mas não é minha área de estudo, mas assim, como o professor Epson já colocou, na verdade, é uma característica de personalidade, né? Então, a gente não pode tratar... acho que tem no caderno que tem lá que o professor Epson disponibilizou para vocês, que traz justamente essa discussão entre o que é transtorno mental e o que é deficiência, né? Se vocês puderem ler,
Tem uma parte que a gente faz essa discussão, né, de diferenciando o que é transtorno do que é deficiência. Então, assim, a psicopatia, ela é um transtorno, né, é um transtorno de personalidade. Então, a gente não pode considerar como uma deficiência, né, nessa perspectiva não é uma deficiência, por mais que envolva características relacionadas às emoções, que na verdade não é exatamente as emoções, né, que é o que eu já estava dizendo no início da aula, que não existe emoção boa e emoção ruim, né? As emoções, elas são adaptativas e são necessárias dependendo das situações, mas são características de personalidade, né? E aí, como são características de personalidade, não se configuraria em relação à deficiência, né? Porque senão a gente estaria trazendo essa questão da personalidade, que é uma construção que se faz, né, ao longo da vida, e aí tem algumas características que são também biológicas, permanentes, né, mas tem características que podem ser modificadas ao longo da vida. Então, a gente não entraria nessa perspectiva, né, de uma forma bem resumida, viu, gente, porque é bem complexo essa temática, seria umas 5 a 6 aulas para discutir sobre personalidade. Mas é isso, para diferenciar, a gente sugere a leitura, que aí tem bem definida essa diferença entre o que é transtorno, né, qual é o conceito de transtorno e qual é o conceito de deficiência, né, para a gente também não confundir e associar esses elementos. Não sei se David ficou satisfeito com as observações. Realmente é bem complexo, muito. Eu agradeço muitíssimo. Passei a batata para você, mas o que a gente pode ver das leituras que a gente faz, né, que é esse aspecto da psicopatia, por exemplo, é mais voltado para as emoções. Beleza, né? Será que existe um caráter limitante, né, no sentido para ser considerado uma deficiência? Geralmente a gente tem um caráter que seja um pouco mais limitante. A pessoa não percebe determinada situação, né? É muito diferente quando a gente percebe, né, que é mais voltado para um transtorno que envolve as emoções, que envolve as relações, né, do que um caráter estritamente limitante, né? Eu acho que daí a gente já pode compreender de uma forma realmente bem mais resumida essa questão. E obrigado pela participação, viu, Mônica? Bota batata quente para você. Não se preocupe não, é sempre um prazer. É porque como sempre tem essa, né, essa diferenciação entre deficiência e transtorno, né? Então, assim, transtorno está mais associado às questões emocionais, né? Às questões de personalidade, né? Então, não se configura como deficiência. A deficiência intelectual, ela é uma deficiência porque está associado às questões da questão de funções cognitivas, né? O desenvolvimento das funções cognitivas, né? Então, do sujeito. Então, por isso que a deficiência intelectual ela é considerada uma deficiência e não um transtorno, né? Sim. É mais nessa ordem. É intelectual, porque está associada à ausência de funções cognitivas necessárias, né, para o desenvolvimento. Claro que também essas funções podem ser potencializadas, se forem trabalhadas, né, se forem estimuladas e ampliadas, né, a gente tem vários exemplos que isso pode acontecer, mas que também gera limitações, né, mesmo com a ampliação, com a potencialização das habilidades, mas são coisas diferentes, porque um trata de personalidade, de emoções, de sentimentos, né, de percepções, e o outro trata de funções cognitivas, né, exatamente. Sim, exatamente. Obrigado, Mônica. Gente, então, se não restam mais dúvidas, eu gostaria de agradecer muitíssimo, mas antes de mais nada, né, a Andressa até falou aí, não sei se ela ainda está, acho que está, desejar um feliz Dia das Mães para vocês, né? Dizer que a gente muito se orgulha de termos mamães pesquisadoras, mamães alunas, mamães tutoras, né? Eu particularmente vejo aqui Geisa, né? Nossa, é mamãe, não sei se Mônica é, mas, enfim, desde que seja mãe de pet, mãe de planta, mãe de mãe de santo, não sei, o que vocês realmente consideram como materno, né? Às vezes não somente atrelado à figura da mulher, mas o que vocês consideram materno, né? Um dia da gente celebrar isso. Então, feliz Dia das Mães para vocês, para quem está assistindo essa aula também, né? Que mais mamães possam continuar estudando. Hoje a gente tem algumas políticas voltadas, né, para mamães pesquisadoras, mulheres pesquisadoras que se tornam mães. Eu sei que é muito difícil, algumas vezes, e até mesmo a figura enquanto homem, né, tá falando sobre isso, mas a gente pode sentir empatia, né, por diversas mães que têm que administrar
o cuidado com os filhos, né? Administrar os estudos, por exemplo, na faculdade. Sei que tem muitas aqui. E, nesse sentido, somente dizer que é um dia muito especial e que vocês continuem na luta. E o que a gente puder fazer para ajudar nesse processo, a gente está muito disponível, viu? Pois, se quiser ligar as câmeras para bater um retrato, bater um retrato é ótimo, né? Eu gostaria de acrescentar uma coisa aí, por favor. com relação ao Dia das Mães, né? Quem também Sim. tiver suas mães, que cuidem bem delas, certo? Porque somente ela faz o papel único e exclusivamente com amor incondicional, são elas. Então, eu tenho uma verdadeira loucura pela minha mãe. E pelo meu filho também, lógico. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Perfeito. Gente, se quiser ligar as câmeras, aproveitar para desejar um Feliz Dia das Mães, né? fazer um cardzinho, aquela pintura. Vocês faziam, gente? Perfeito. Então, gente, muito obrigado pela participação de todas e todos aqui na nossa aula, tá? Dizer da alegria enorme de poder estar mais uma sexta-feira. Sei que não é fácil, alguns vão ter até aula daqui a pouco, né? Daqui a 15 minutos, então, vamos correr. Comam, se alimentem, se puderem ficar em casa, fiquem, viu? E Francisco, que estava trabalhando, que bom que você foi e voltou, tá por aqui de novo. E use máscara, viu? Se estiver aí com outras pessoas, pelo amor de Deus. Pois é isso, meus amores. Um cheiro para vocês. Vou parar aqui a apresentação. Aliás, a gravação.